Pessoal, eu vou fazer hoje um pequeno vídeo só mostrando como fazer uma janelinha com um pouquinho mais de incremento do que a que eu fiz no último vídeo. Então é o seguinte, eu estou utilizando o VS Code e a biblioteca Tkinter para fazer essa janelazinha aqui em Python. Então vamos colocar as linhas principais da minha janelinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar essa biblioteca Tkinter. Então eu vou dar um from Tkinter import. E esse asterisco porque eu trago tudo. E aqui eu vou fazer o menu. Então eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome do seguinte. Eu vou colocar aqui primeira. Não, eu vou colocar aqui janela número 1. Número 1. Eu vou dar o nome de janela número 1. Só que eu errei aqui, né? É janela número 1. Beleza? Então aqui é o seguinte. Agora eu vou atribuir a essa janela um título. Então eu vou chamar janela número 1 ponto título ou title e vou dizer que essa janela será, por exemplo, janela início. Janela início. Agora eu vou atribuir a essa janela o main loop, ou seja, eu vou pedir para que essa janela, ao ser executada, ela permaneça ativa até eu fechar. Então eu vou simplesmente atribuir o main loop a essa janela. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir o terminal e vou chamar essa minha janelinha. Então eu vou chamar por meio do Python. O nome da minha janela é janela 001.py. E tá aí a janelinha. Então ela tá aqui, beleza? Agora é o seguinte, eu vou colocar uns atributos nessa janela. Ela tá muito simplesinha, né? Primeiro eu vou mudar, vou dar cor a essa janela. Então, para eu dar cor a essa janela, eu vou colocar aqui janela número 1. Eu vou atribuir ela uma cor qualquer, pode ser qualquer cor. Não precisa, você tem a opção de colocar a cor que você quiser. Então eu vou abrir aqui uma chave e fechar. E aqui dentro eu vou colocar background, ou seja, eu vou digitar BG. Agora aqui eu vou colocar um atributo que ela vai receber essa cor, né? E a cor que eu vou colocar aqui vai ser, eu posso colocar aqui
Vamos por blur. Blue. Vamos colocar a cor blue. Beleza? Então vamos executar para ver se vai funcionar. Pronto, a janelinha já entrou na cor azul. Se eu quiser mudar a cor dessa janela, eu posso trocar aqui, ó. Aqui eu coloco, por exemplo, green. Olha, verde. Agora ela saiu na cor verde. Aqui é o seguinte, eu também posso colocar um tamanho para essa janela. Eu posso modificar o tamanho dela. Então eu vou atribuir a ela, eu vou atribuir a minha janela eu vou atribuir a minha janela um tamanho, por exemplo, eu quero ela em 550 por 350 e eu quero ela na posição 210 mais 210. Vamos ver o que vai dar. Olha que ela cresceu, tá? Então o que acontece? Eu vou fechar e vou abrir de novo. Vocês notaram que ela abriu no mesmo lugar? Se eu tirar esse atributo aqui, essa linha de comando aqui, ela vai abrir daquele jeito, mas ela não vai ter um local específico para abrir, ela vai ficar abrindo aleatoriamente. Aqui não, eu mandei ela abrir nessa posição. Eu vou mudar a posição dela abrir agora. Eu vou colocar que eu quero que ela abra em 480. Vamos ver agora. Onde ela veio parar? Se eu fechar e abrir de novo, ela vai vir novamente para cá, ó. Então eu não posso pôr essa posição. Então eu vou colocar aqui 205, que ela vai ficar por aqui assim, ó. Viu? Então eu vou fechar ela e ela está novamente aqui em 205. O que eu posso fazer com essa janela também? Eu posso fazer para essa janela o seguinte. Eu vou abrir aqui e vou mostrar um negócio para vocês. Eu abri ela, tá vendo? Agora, se eu quiser aqui, ó, eu mexo, eu redimensiono ela para qualquer posição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que essa janela fique fixa. Ela não tem a opção de ser redimensionada. Então eu vou colocar simplesmente ponto. E aqui eu vou colocar que ela fique, eu posso deixar ela nesse mesmo tamanho que eu deixei. Então eu vou deixar ela com os 550 por... Não. Aqui não. Aqui eu já dei. Eu vou dar um true false para ela. Então eu vou simplesmente colocar... Eu posso colocar para ela essa false para as duas posições. False. Agora eu vou abrir ela e vou fechar. Vocês notaram que agora ela não dimensiona mais, ela agora já está presa, ela não tá, ela já está fechada para essa posição. Eu não posso mais, eu não consigo mais redimensionar essa janela. Então eu vou fechar. Agora é o seguinte, tá vendo aqui, false, false? Eu vou mudar para true, ou seja, altura versus largura. Então eu vou colocar aqui true. Agora eu vou executar. Se vocês verem, a altura
a largura dela altura, na realidade, né? Ela continua funcionando, mas a largura eu não consigo mais, ó. Mesmo que eu consiga pegar, eu não consigo mais fazer. Então aqui eu posso fazer agora se eu colocar tree novamente aqui, aí as duas posições, altura versus largura, horizontal versus vertical, vai funcionar, vai redimensionar normalmente. Mas eu vou colocar aqui eu vou colocar false aqui e aqui também. Aqui também. Vai continuar. Não. Aqui é o contrário. Eu deixei como ela a posição em que ela não dá para fazer. Eu vou modificar isso aqui para tree. Para tree. As duas posições, porque eu vou fazer um outro esquema na frente. Beleza. Aqui ela vai continuar. Eu vou poder modificar ela, tá vendo? Eu posso redimensionar ela em qualquer posição. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu posso aqui dar um limite máximo para essa janela ser modificada, para ela ser redimensionada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um tamanho para que essa janela, um min size aqui, para que essa janela possa ser o máximo que ela possa ser redimensionada. Então eu vou colocar aqui que ela possa ser redimensionada, o mínimo dela em 400 por 200, por exemplo. 400 e 200. Deixa eu abrir aqui. Vocês podem notar? Vocês podem notar aqui, ó, que ela não passa disso, tá vendo? Aqui também, tá vendo? Aqui tá 200 e aqui tá 400 pixels. Então não passa disso. Se eu aumentar aqui, ela até vai. Mas isso aqui também eu vou modificar. Então, tá vendo? Agora eu vou jogar ela para onde ela estava. Não, aqui no máximo não tem limite ainda. Eu vou fechar. E agora eu vou colocar um max size. Então, vamos lá. Eu vou dar um espaço aqui que depois eu vou fazer comentário aqui. Então, aqui eu vou colocar um max size. Max size. E vou colocar um tamanho de 800 por 600. Então, o mínimo que ela vem é esse e o máximo que ela vai é esse. Então, vamos ver se vai ser isso mesmo. Eu vou maximizar ela agora. Notaram que ela agora não dá mais tela cheia? Ó, ela só vem até esse tamanho. Se eu tirar isso aqui, ó, eu vou comentar para vocês verem. Beleza, agora eu vou executar. Agora eu vou maximizar. Notou que ela preencheu a tela? Vou diminuir, vou fechar e vou descomentar. Agora, ó. Tá vendo? Então ela só vai até aqui. Agora, se eu comentar... Não, comentar não. Se eu mudar isso aqui para false... e executar, eu não tenho mais a opção de mexer nela. Tá vendo? Ela está travada em 550 por 350. Então, ela não tem como eu fazer mais nada com ela. Eu não posso modificar essa janela, redimensionar. Certo? Esses comandos aqui só funcionam se isso aqui estiver como false. Se elas estiver como true,
aí essas posições entram em ação. Se eu comentar qualquer uma dessas posições, só vai entrar uma. Mas para ficar correto, os dois têm que estar descomentado e aqui tem que estar em true. Em true. Certo? Aí agora sim. Agora ela entra para o tamanho que eu pedi. Se eu quiser que ela fique um pouco maior, por exemplo, 1024 por 768 aqui, ó. 768. Olha só. Já vai dar um tamanho razoável. Agora aqui, se eu quiser que o mínimo dela fique menor do que isso, eu também posso. Então, aqui eu posso mudar para 600 por 800, ou 800 por 600. Lembra aquelas telas antigas que o máximo de resolução que eu era isso aqui? Então, esse é o 600 por 800, tá vendo? Essa posição aqui, como eu falei para vocês, eu posso modificar ela para 300. 300. E agora ela vai abrir aqui, ó. Não é interessante? Outra coisa. Se eu quiser que essa tela já abre automaticamente em zoom, eu também posso na tela cheia, por exemplo. Mas antes disso eu preciso vir aqui, ó, e comentar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui agora e vou dar uma opção dela entrar em tela cheia. Tá, agora eu vou abrir. Então ela já está na tela cheia, mas como ela está no limite, deixa eu descomentar isso aqui. Vamos lá de novo. Ó, ela entrou em tela cheia no limite que é de 800 por 600. Se eu comentar isso aqui, ó, esses dois aqui, ó, eu vou comentar eles. Vou comentar essas duas aqui, ó. Agora eu vou abrir. Ela vai abrir em tela cheia, tá vendo? Beleza? Eu vou descomentar de novo. Agora, e se eu quiser que ela entre minimizada? Para ela entrar minimizada, eu também consigo fazer com que ela entre minimizada. O comando para minimizado é o seguinte: janela, state, aqui eu vou comentar e vou executar. Viu? Ela abriu. Só que ela abriu aqui. Vou fechar e vou abrir de novo. Ó. Olha ela aqui, abriu. Só que ela abriu minimizada. Certo? Então eu só vou descomentar aqui e comentar o minimizado. Novamente. Agora ela já vai abrir normalmente. Lembrando que, como vocês estão vendo, ela está abrindo em 600 por 800 por 600. Ela já está no máximo, porque eu pedi para ela abrir maximizado. E o máximo dela que eu pedi foi esse. Para abrir minimizada não tem mínimo, então ela vai abrir na barra de tarefa. De tarefas, né?
Então aqui é o seguinte, esses são os atributos que é atribuído a essa janelinha. Então você consegue fazer várias coisinhas aqui. Lembrando que ela é apenas uma janela sem nada. Ela é apenas uma janela sem nada. Nos próximos vídeos eu vou fazer mais vídeo para frente mostrando atributos que vai ser acrescentado nessa janela, para que ela tenha, na realidade, uma utilidade. Porque no momento a única utilidade que ela tem é só de se mostrar, mas ela não tem nada de útil que se possa ser feito nessa janela. Ela não tem nada, não tem nenhum atributo atribuído a ela, não tem nenhuma função atribuída a ela que possa ser útil para a gente. Mas é interessante que a gente pode fazer várias coisas, várias modificações na nossa janela. Beleza, gente? Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram, dê um like aí, se inscrevam, né? Se puder compartilhar esse vídeo nas vossas redes sociais, agradeço. Beleza?